bem-vindos. Mais um programa do Expressão Arte e Cultura. E dessa vez, o entrevistado de hoje é o professor Norval Baitello Júnior, da PUC São Paulo. Norval, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado Martinho, obrigado, Kleber, pela oportunidade de conversar com dois colegas tão queridos. Norval, é o seguinte, eu queria começar com uma coisa que me parece ser muito interessante dentro dos seus textos, que em diversos momentos, e acrescentaria também em particular nas suas aulas, há uma sensação, ou pelo menos um ar, que a gente poderia dizer pessimista. Eu posso estar enganado, mas uma vez você disse que os diagnósticos são pessimistas, mas os prognósticos são bons. Por essa via, é necessário ser pessimista? Você se considera um pessimista? Martinho, é uma resposta difícil de dar, né? E, sobretudo, desconfortável falar assim, eu sou um pessimista. Né? Eu me lembro de um colega, talvez você o tenha conhecido, um astrofísico que dava aula lá na semiótica com a gente, né? Astrofísico do Observatório Nacional, então, astrofísico renomado, com carreira em astrofísica, né, carioca, que dizia o seguinte: o otimista é invariavelmente um sujeito mal informado. Né? O nome do autor dessa pérola genial é o Jorge de Albuquerque Vieira. Tá? Então, neste sentido, eu me considero bem informado. Tá? Então, não tem como não ser pessimista. Né? Ou seja, o pessimista é aquele que considera os cenários mais extremos, considera também viáveis os cenários mais extremos. E, por conta disso, ele fica melhor preparado para evitar esses cenários, que esses cenários se realizem, dentro das suas possibilidades. É claro que tem certos quadros, situações que são situações coletivas, de grandes coletividades, do espírito do tempo, e que uma andorinha só não faz verão. Então, não adianta ter um pessimista numa situação como essa que vivemos hoje no Brasil. Né? Um pessimista não vai mudar, né, o resultado da eleição em 22. Né? Mas se a gente não encarar esse cenário de frente, ele vai nos bater na cara daqui a 2 anos. Né? Então, por isso, as minhas leituras são leituras invariavelmente críticas. Né? E nisso eu partilho com inúmeros colegas muito queridos que fazem leituras muito poéticas sem deixar de ser críticos. Obrigado, Norval. Prazer te receber aqui no nosso programa semanal, quinzenal. Eu gostaria que você falasse sobre um conceito que eu acho muito interessante da sua obra, que é o conceito de iconofagia. Queria que você desenvolvesse um pouquinho para os nossos espectadores. É um conceito que me acompanha já há muitos anos. Embora eu tenha formulado o termo só em 1999, mas me acompanha já desde o doutorado, o meu doutorado foi sobre o dadaísmo, e não sobre o dadaísmo em geral, mas o dadaísmo alemão e suas pontes com suas pontes invisíveis com o modernismo brasileiro, ou seja, as pontes do modernismo brasileiro com o dadaísmo alemão. O modernismo brasileiro teve uma face muito política, crítica e política. Veja aí Oswald de Andrade, Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral, né? Então, sobretudo a fase antropofágica foi uma fase muito política. E os dadaístas berlinenses também eram
extremamente políticos. Ora, o movimento dadaísta em Berlim, né, porque houve outros centros do dadaísmo na Alemanha, mas o berlinense, em especial, né, que ocorreu de 1918 até 1921, né, foi o período em que as milícias, não vigiadas pelo governo da República de Weimar, que era uma república extremamente liberal, mataram todas as lideranças políticas de esquerda. Mataram, literalmente. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, né? Gustav Landauer. E assim, sim, assim, estavam livres, leves e soltas para fazer o que elas bem entendiam. Aqui no Brasil, o movimento antropofágico estava pensando isso, mas num outro nível. Então, o dadaísmo berlinense era extremamente politizado, metade era anarquista, metade era comunista, tá? Era assim, bem exatamente, 50% anarquista, 50% comunista, né? E eles faziam um movimento artístico super bem-humorado, ironizando a situação política que o país vivia e, em particular, a cidade de Berlim, como sua capital, vivia. Era uma cidade de alta temperatura política, né? Então, os anos 20 em Berlim foram anos de efervescência, não só do ponto de vista político, do ponto de vista também cultural, tá? Então, o conceito que o Oswald de Andrade e a sua facção do modernismo brasileiro, né, que incluía Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, né, incluía aí ainda outros, né, era um conceito de antropofagia baseado de uma antropofagia cultural, né, de devoração cultural do outro, né? E, no fundo, eu fiquei muito influenciado por esse conceito de antropofagia, que, de resto, é também muito apreciado pela história pelos historiadores da literatura e estudiosos da literatura latino-americana da Europa toda, da França, da Espanha, da Alemanha, da Suíça. Né? Eles apreciam muito o movimento antropofágico. Né? E uma vez que, terminado o meu doutorado, eu voltei para o Brasil, eu voltei já... e, é claro, o meu doutorado não era em História da Arte, era em Ciência da Comunicação e Literatura Comparada. Então, eu estudei especificamente a atuação desses grupos, a atuação mediática deste grupo do dadaísmo berlinense. E este grupo era um grupo ativista, midiático, assim, febril. Né? Eles tinham uma atividade mediática extremamente viva e incansável. Né? Então, além de fazerem soirées para um público aí mais interessado na arte, né? Além de fazerem exposições, eles publicavam jornais. Né? Publicaram vários jornais. O primeiro deles, que se chamava Cada um é a sua própria bola de futebol, que é a expressão do individualismo da cultura contemporânea, né? Foi proibido no dia do lançamento.
eles conseguiram vender porque saíram pela rua vendendo e vendendo todos os exemplares. Na semana seguinte, saiu um outro jornal, com outro nome, e conseguiram vender também antes dele ser proibido. Então, era uma atividade midiática. Não é? Como eu venho das ciências da comunicação, não é? Então, era uma atividade artístico-midiática. E o conceito de canibalismo, que já estava presente no dadaísmo, aí antes de Berlim, já em Zurique, né, de certa forma, é quase o conceito da antropofagia. A antropofagia de Oswald de Andrade é muito mais filosófica e refinada do que o canibalismo proposto por Breton, por André Breton e Picabia e Tzara, né, e os irmãos Janko, a turma de Zurique. Tá? Então, quando eu passei a me dedicar exclusivamente às manifestações da imagem, e esse conceito de imagem, eu também faço questão de problematizar, né, a definição tradicional de imagem. Então, eu apresentei pela primeira vez, né, e na época eu não chamava ainda de iconofagia, eu chamava de imagofagia, e depois eu resolvi ficar no grego, não misturar latim com grego. Imago é latino, fagia é grego, então fiquei no iconofagia. E apresentei em 99 num evento na Casa das Culturas do Mundo, essa ideia de que havia uma relação heterodoxa entre as imagens, no caso a visualidade, e o corpo das pessoas. E essa relação heterodoxa significa que a imagem nos afeta corporalmente, não é? Apresentei esse conceito dentro de um evento na Casa das Culturas do Mundo, que é um grande lugar de exposição cultural de Berlim, não é? E estavam presentes a este evento o Hans Belting, não é? O Dietmar Kamper, né, o Gunther Gebauer. Então, o pessoal, assim, que eu admiro muito pela produção intelectual, pela atividade crítica que eles têm, atuando dentro de uma antropologia histórica. Rudolf Heinz, um psicanalista importantíssimo, né? E eu recebi um reforço, um apoio, né, muito importante desses pesquisadores, né, no sentido de que, de fato, o que acontece hoje é iconofagia. Nossa relação com as imagens é uma relação de devoração. Né? Nós devoramos as imagens e elas nos devoram. Né? E a primeira manifestação, depois da minha fala, foi justamente do Rudolf Heinz, que é um psicanalista muito admirado na Alemanha, muito respeitado, e ele falou: está tudo comprovado. Na clínica, a gente vê todos os dias este fenômeno. Não é? Então, não tem dúvida que até mesmo aquilo que os médicos chamam de distúrbio da imagem corporal é manifestação da iconofagia. E aí eu continuei investigando nessa direção. Então, essa um pouco foi a história da iconofagia. Significa, nós devoramos as imagens e elas nos devoram. Não é? E isto vai na carne. Não é só metafórico. Não é? Isto chega até a carne mesmo. Ótimo, Norval, eu fico pensando, nessa ideia da iconofagia, né, das imagens que devoram o corpo, né, que
pode ser pensado e pode ser espalhado de uma maneira bem geral, né? A ideia da própria arte, né? Do momento no qual a imagem pode valer mais do que a própria vida do artista. A gente tem algumas características como essa, né? Também a questão do corpo, o corpo feminino, que é muito afetado pela questão das imagens, né? A ideia de doenças ligadas com a magreza e etc., que nascem de alguma forma também com a relação com as imagens, né? Eu queria fazer uma pergunta também nesse sentido, né, e de uma outra coisa, porque parece que acompanha o seu pensamento na ideia de iconofagia, que é a ideia de excesso, né, o excesso da imagem e do seu consumo, que nos dias de hoje nos é muito caro, né, essa ideia do excesso do consumo em excesso, né? Como que você vê esse excesso, Naval, e como ele nos afeta hoje? É uma pergunta importante, né? Porque, de certa forma, nós vivemos numa era de excessos, né, Martim? Então, excesso de imagens, excesso de visualidade em comparação com as outras sensorialidades, por exemplo, né? Então, a hegemonia da visão, ela atingiu um patamar, hoje, cultural, né? Nunca antes atingido, né? Então, tudo tem que ser traduzido em visualidade, né? E, e, e nós sabemos que imagem não é só visual, né? Imagem é uma configuração sensorial. Então, eu comecei por questionar isso. Falar assim, bom, nós temos um excesso de visualidade. E esse excesso de visualidade, né, traz que consequências para as outras imagens? No caso, as imagens acústicas, né, as imagens táteis, as imagens olfativas, né, porque vamos partir do princípio de que vamos expandir o conceito de imagem para uma configuração sensorial, né? Quando um cego tateia um determinado objeto, ele está recebendo imagens desse objeto, né? Ou quando ele escuta uma determinada uma determinada fala ou uma determinada situação, um determinado contexto, né? Um cego andando pela rua, por exemplo, né? Nas calçadas de uma grande cidade, qualquer grande cidade do mundo, né? Ele está recebendo imagens acústicas desse entorno, né? Então, aí é interessante, porque a neurologia moderna, ela confirma esta hipótese de que a imagem não é só visual, né? Então, qual é a primeira acontece com a primeira consequência trazida pelo excesso da visualidade? É uma perda da nossa acuidade ou a perda da nossa capacidade de lidar com outras imagens, né? Então, uma perda da tatilidade, né? Ou pelo menos vamos dizer, um recuo da esfera da tatilidade, né? Menos toque, menos carícia, menos proximidade física, menos olfato. As nossas cidades são uma ofensa ao olfato, as nossas cidades grandes, né? Com o combustível fóssil que se usa, com o descuido do espaço público, com a destruição de áreas verdes, né? Então, dificilmente você tem uma cidade grande, né? Qualquer cidade média e grande no Brasil, né? Dificilmente você tem aí espaços de você sentir perfumes,
perfumes das árvores, perfumes da natureza, o perfume da chuva. Né? Quando acontece por poucos minutos e logo depois a poluição do ar já toma conta de novo. Então, existe, em primeiro lugar, essa consequência do excesso. O excesso de visualidade traz duas grandes consequências. Há uma, vamos dizer, uma repressão ou um estancamento das outras sensorialidades e, como consequência mais drástica ainda, traz um cansaço dos nossos olhos. Então, é tanta coisa que a gente tem que ver que a gente passa a não enxergar mais ou não dar mais atenção para elas. Isso aconteceu isso é comprovado até estatisticamente. São Paulo, que foi uma cidade extremamente violenta do ponto de vista da visualidade, né? Anúncios cada vez maiores, em cada vez mais lugares, de forma que determinados prédios eles valiam mais pelo anúncio do que pelo valor da moradia mesmo. Né? São Paulo criou uma lei porque estava ficando tão caro, para conseguir o mesmo efeito de 30 anos atrás, uma propaganda, um outdoor, que fazia um efeito, 30 anos atrás, um efeito X, no começo dos anos 2000, era preciso, para ter o mesmo efeito, era preciso colocar 100 outdoors na cidade. Né? Isso tornava o custo proibitivo. Então, criou-se uma lei e os publicitários não reclamaram, que foi a Lei Cidade Limpa. Vamos controlar o excesso de anúncio publicitário. Tá? E por quê? Porque as pessoas já não estavam mais vendo. Era tanta coisa, tanto apelo, que as pessoas se tornaram cegas. Então, uma coisa que o filósofo alemão chamou de fadiga dos olhos. Né? Então, os olhos entraram em fadiga, né? Por excesso. Tá? Então, essa é uma reflexão bem curiosa, porque nosso mundo, nós ainda estamos nessa viagem insana do excesso da visualidade. Não é? Norval, gostaria que você falasse um pouco o que significa exatamente a ideia de ecologia das imagens ou da comunicação. Isso. Esse foi o próximo passo que eu dei. Na verdade, nós estávamos muito acostumados a entender imagem e comunicação de um modo geral a partir do conceito de signos. Tá? Então, vamos analisar os signos, o signo visual, o signo tal e tal. Né? O signo é uma formalização, é uma abstração, é uma configuração abstrata. E claro, é muito confortável a gente definir uma imagem a partir da sua forma, simplesmente, da sua morfologia. Tá? E, por isso, durante muitas décadas, os estudos da comunicação, né, se dedicaram a fazer estudos que eram, basicamente, estudos da morfologia das imagens. Podemos pegar um exemplo. Né? Um exemplo que eu gosto muito, e que foi, não fui eu que citei esse exemplo, mas vou citar, né, um teórico da mídia alemão, que a primeira mídia de massa, as duas primeiras mídias de massa foram a moeda
E, em segundo lugar, a Santa Ceia. Uma reprodução da Santa Ceia. E que, então, todo mundo tinha moedas no seu bolso, isso desde a antiguidade, e que depois, na Idade Média, toda casa tinha, dentro da própria casa da família, não é? Ou quase toda a casa, uma de cristãos, evidentemente, não é? Uma imagem da Santa Ceia. Não é? Que fosse uma reprodução qualquer, um desenho, que fosse, não é? Alguma coisa barata. Tá? Então, esta imagem da Santa Ceia, ela significa uma coisa dentro de um museu. Ela significa uma outra coisa dentro de uma igreja, dentro de um templo. E ela significa uma terceira coisa dentro da nossa casa, na sala de jantar. Muitas das nossas casas, até hoje, ainda têm na sala de jantar a imagem da Santa Ceia, porque é o lugar sagrado da refeição. Tá? Pretende-se evocar essa sacralidade para a refeição. Tá? Então, nós estamos trabalhando com 3 ambientes diferentes. O ambiente dos templos é um ambiente de culto, onde a Santa Ceia pretende nos enlevar, lembrando a última refeição de Cristo. Lembrando a traição. Lembrando o começo do Calvário. E, portanto, pretende nos retirar da nossa situação de fiéis e colocar numa situação de culto. Quando vamos para o museu, e que a mesma Santa Ceia foi tirada da igreja e colocada num museu, a nossa atitude é diferente. E, portanto, a imagem é a mesma. E, portanto, não faz sentido a gente estudar a disposição das figuras, a cor, o espaço, o fundo figura, etc., etc. Porque o que mudou foi o ambiente. E, portanto, o que mudou foi a minha relação, a minha atitude diante daquela obra. E no terceiro exemplo, que é na casa das pessoas, a Santa Ceia, na casa das pessoas, ela provoca já uma outra postura. Muitos a ignoram, como se aquilo fosse aquilo sendo exatamente uma decoração do ambiente. Tá? Então, nós temos 3 situações: uma imagem de culto, uma imagem de exposição e uma imagem de mídia. Ou seja, nós temos um ambiente de culto, um ambiente de exposição, onde quem vai para valorizar os valores estéticos da obra, e o ambiente de mídia, onde aquilo não tem nem o valor de culto e nem o valor de exposição. E por isso pode ser uma reprodução barata qualquer. Tá? Por isso que eu comecei a trabalhar com falei assim, bom, se nós estamos trabalhando com a casa de Deus, a casa dos artistas e a casa das pessoas, nós estamos trabalhando com oikos. Casa em grego, então estamos trabalhando com uma ecologia das imagens. E, a partir daí, eu fui verificar que muitos pensadores da imagem, de certa forma, anteciparam essa ideia. O primeiro deles foi o Aby Warburg. Aby Warburg, quando define uma imagem como uma fórmula de patos, o patos não está na imagem, ele está aqui. É emoção.
Então, ela é uma fórmula que mexe com a minha emoção. Então, ele está definindo a imagem como uma relação, não como um objeto lá fora e que deva ser estudado na sua forma. Tá? E Warburg acabou sendo esquecido durante mais de 50 anos, o seu pensamento, porque era muito avançado para a época. Era muito avançado. Então, de certa forma, ele estava falando isso. E é por isso que ele ia também buscar imagens produzidas por regiões, a expressão é em alemão que ele fala, niedere Regionen, as regiões inferiores da produção das imagens. Então, ia estudar o selo postal, ia estudar os cassone, que eram os baús de enxoval das noivas que eram desenhados, estudar os sarcófagos, então, que eram as regiões inferiores da produção da imagem, não apenas a imagem artística. Então, resumidamente, é isso, Kleber, o que eu entendo por ecologia da imagem. Isso possibilita nos desafia a trabalhar a imagem como algo vivo, e que constrói ambientes juntamente conosco, ambientes nos quais a gente vive. Então, dependendo do ambiente que ela constrói, ou dependendo do ambiente em que ela está, ela constrói uma relação. Se é uma imagem de culto, se é um ambiente de culto, é uma relação de culto. É evidente que a gente pode subverter isso. Quando nós vamos para Paris e visitar as igrejas, o Martinho, que eu estou falando aqui pensando no Martinho, que se a gente pudesse, a gente estaria em Paris, o Kleber com certeza também estaria agora em Paris. Infelizmente, não podemos. Agora, por exemplo, eu estou com uma grande frustração, porque está tendo uma mega exposição Warburg em Berlim. Está acontecendo agora, até começo de novembro. Eu não vou poder ir para lá ver essa exposição. Então, quando a gente está visitando igrejas na Itália, na França, na Espanha, Portugal, e mesmo aqui no Brasil, mesmo em Minas Gerais, nós olhamos as imagens que estão nas paredes das igrejas com o nosso olhar. Nós não vamos para a igreja para participar de um culto. Nós três que lidamos com as imagens do ponto de vista do seu impacto, da sua força, nós olhamos com um olhar estetizante para as imagens do barroco mineiro, por exemplo. Então, a gente vai ver qualidades estéticas, como se a gente estivesse num museu. Já as grandes hordas de turistas do mundo todo, não vamos falar de uma nacionalidade, porque turista é turista do mundo todo, ele não tem nacionalidade, e que vão para lá para fotografar, fazer selfie, dentro de um museu, eles não estão preocupados nem com o estético, nem com o culto. Eles estão preocupados em transformar aquilo em mídia deles mesmos. Esse é o tema do meu último livro, inclusive, Kleber, que é o livro sobre existências penduradas. Tá? Então, quer dizer, é possível subverter isso, fazer usos não originais dos ambientes de imagens. A gente vai para um templo lá de 1200, 1300, e que tem um lindo afresco, a gente vai com um olhar para ver a obra de arte ali. Já os turistas vão com um olhar para se ver ali diante de uma obra de arte. E depois mandar para os amigos.
pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou né, ou pelo e-mail, e assim por diante. Então, transformam aquilo em mídia. Tá? É divertido pensar assim, né, Martinho? Não é só, ou seja, não é só pessimista, né? É divertido pensar assim também. Se a gente for olhar psicanaliticamente, a gente vai ficar triste, não é? Mas se a gente for olhar ludicamente, né, é divertido pensar o que fazem os turistas nesse caso. Eu tive uma experiência recente na Tate Modern em Londres, né? Então eu estava visitando, evidente, em todo lugar que eu vou invariavelmente aos museus, né? Claro, eu sou viciado nisso. A vida inteira fiz isso e vou continuar fazendo enquanto estiver vivo, né? Então fui na Tate Modern e tinha lá um quadro imenso, quase de uma parede inteira, de 5 por 4 metros, e eu observei o ambiente que estava ali. E na sala tinha uma senhora oriental, muito elegante, toda de preto, com chapéu, né? E com um pau de selfie e com um celular. Então ela virou de costas para o quadro, para esse quadro, né? Dar as costas para um quadro já é uma coisa que só Joseph Beuys fazia, né? Então virou de costas para o quadro, preparou o seu pau de selfie, colocou o pau de selfie assim na frente, tal, enquadrou direitinho, tirou uma foto dela mesma, tendo como fundo o quadro lá atrás. Bom, era um quadro do artista francês André Fougeron, que era o artista do realismo socialista, talvez o único artista francês que defendeu e praticou o realismo socialista. Então, era um quadro extremamente anti-americanista, anti-americano, né? E ela usou aquilo como fundo. Ela provavelmente não teve a noção de saber que ela estava usando como cenário, né, um quadro absolutamente contrário a ela, ao contrário às circunstâncias do mundo atual, né? Então, aquilo era simplesmente cenário. Ela fazia o quadro, transformava o quadro em pano de fundo midiático para o seu próprio selfie, né? Então, eu tirei uma foto dessa cena e quis o diabo que eu perdesse o arquivo dessa foto, porque era uma foto tão, enfim, né? Também não ia. Ela não tem culpa, a senhorinha oriental não tem culpa, né? Ela faz parte de um mundo no qual todo mundo está fazendo isso. Norval, tanta coisa já que gostaria de retomar para a gente conversar um pouco mais. Se você me permite, queria voltar à ideia do Dada, né? Porque você tem um livro muito importante que você mencionou, né? Que é Dada em Berlim, Desmontagem, na qual você fala dessa vanguarda que talvez, ou certamente, seja a mais radical e feroz de todas as vanguardas, né? E como você disse, enquanto você estava comentando, você aponta muito para esse uso, entre aspas, esse uso mais incisivo dos meios de comunicação na produção artística ou não artística daqueles artistas, né? Uhum. A propaganda, o jornal, etc. Uhum. Então, a beleza ou o belo, para eles, era compreendido de outra forma, mesmo que aparentemente era uma noção abandonada por eles. Pois é curioso isso, Martinho. E claro, eu, uma vez dadaísta, sempre dadaísta, né? Eu fui dadaísta, eu sou dadaísta, eu serei dadaísta até o fim dos meus dias, né? Então, eu continuo alimentando a minha paixão
por aquela gente maluca, radical, corajosa, né? Daquela época. E eu não acho que é uma categoria para eles a produção do belo, tá? No sentido estético da palavra. Tanto que as obras que eles produziram, poucas sobreviveram. Elas eram feitas para serem descartadas. Então, vou citar um exemplo. Tinha uma figura muito radical no dadaísmo berlinense, que era um arquiteto, e era o mais velho de todos eles. Todos eles eram da faixa dos 20 anos. E tinha alguns até que tinham 17, 18 anos. Né? Então, eram meninos, praticamente. E esse arquiteto era um arquiteto já consagrado, e ele era talvez o mais radical de todos eles. O nome dele é Johannes Baader. Eu esqueci de citar o nome do comunicólogo alemão que falou sobre a Santa Ceia. Então, deixa eu falar isso agora entre parênteses. Johann Hörig, que é o nome dele. E o livro se chama Do Big Bang até o CD. Não é? Então, trabalhando com a ideia do disco, não é? O disco do Big Bang até o CD. Mas, enfim, numa versão, os editores não gostaram desse título, e numa das versões, eles transformaram da hóstia ao CD. Ficaram curiosas as duas formas. Tá? Aí, voltando para o Johannes Baader, todos os dadaístas se davam títulos honoríficos. Então, um deles era o Dadásofo, o outro era o Dada Monteur, o outro era o Dada Anarquista, não é? E ele se auto-intitulava o Dada Supremo. Então, ele era o Dada Supremo. Em alemão, Oberdada. Bom, este sujeito fez uma grande colagem de parede inteira, arrancando pedaços de outdoor, e na exposição que eles organizaram, então, e era também uma assemblagem, que tinha colagens, tinha objetos, tal, e na forma de uma escultura, e o nome dessa obra era O Grande Plastodio Dada Drama. Acabada a exposição, evidente, né? Eles não estavam nem preocupados em que aquilo poderia um dia ser valorizado como obra de arte. Aquilo foi para o lixo direto. Não sobrou nada. Então, da maior parte, a mesma coisa a construção Merz, do Kurt Schwitters, em Hannover, né? Que era uma construção de objetos catados pela rua, né? Bilhetes de bonde, pedaços de madeira, etc., etc., e que se transformou numa escultura que ocupava a sua casa inteira, o seu apartamento inteiro, na cidade de Hannover. Também é evidente que uma coisa como esta, né, depois, isso feito nos anos 20, né, vem os anos 30, com aquela crise tremenda, né, nazismo ocupando o espaço, né, ele teve que fugir da Alemanha, não tinha como levar. Né? Então, eu acho que o olhar estetizante, Martinho, é um olhar de uma determinada época. Nós aprendemos a cultivar esse olhar estetizante porque as gerações que nos ensinaram, porque existe um acervo um acervo estético na história da humanidade, e que a gente é preciso valorizar. Não é? Mas não acho que o olhar estetizante esteja presente, por exemplo, na obra do dadaísmo. Não é? Mas, por outro lado,
Martinho, é importante a gente dizer que a gente não joga fora o passado, tá? Em ecologia, a gente é obrigado a aprender, a duras penas, isso. Que não jogamos fora o passado. Então, esses 3 ambientes, eles são constitutivos do nosso olhar. Esses 3 ambientes que eu falei, não é? O ambiente de culto, o ambiente estético e o ambiente midiático, não é? Eles são constitutivos do nosso olhar. Nós temos o olhar midiático porque é da nossa época. Mas, ao mesmo tempo, não é? Por debaixo do olhar midiático, nós trazemos também a herança do olhar estético. Não é? E por debaixo do olhar estético, não é? Que começa a partir do Renascimento, não é? Praticamente começa a partir do Renascimento, então nós temos também o olhar de culto. Tá? Então, o nosso olhar, às vezes, mistura as coisas. Tá? Porque o ambiente não dá para separar, não é? Do passado. Não é? Então, é claro que existe uma função predominante. Assim como ainda tem gente que vai para a igreja para rezar. Assim como tem gente também, vai continuar tendo, que vai para o museu para apreciar, ou para uma exposição para apreciar obra de arte. Então, para praticar o olhar estetizante. Não é? Então, eles não são excludentes entre si. Não é? Isso que eu acho que é curioso. Não é? E eu acho que é interessante trabalhar dentro de uma perspectiva da ecologia da imagem. Nesse aspecto, Norval, eu fico pensando e lembro muito claramente das suas aulas sobre o Warburg, e fico pensando na última imagem utilizada no Ritual da Serpente, que é aquele senhor que está caminhando com a cartola, aquilo, né, com os fios de eletricidade passando atrás dele, né, e o comentário, que evidentemente aquela imagem, ela é uma imagem estética, porque você pode analisá-la pela profundidade, pela iluminação, etc, etc. Ao mesmo tempo, ela guarda em si a ideia do ritual, né, uma vez que as serpentes estão, entre aspas, aprisionadas ali, né, né, então, de alguma forma, essa ecologia é perceptível também no Warburg, né? Exatamente, não é? Não é? Exatamente. Essa imagem ela nos captura, não é? Porque ele termina a apresentação da sua conferência para os médicos, não é? Da clínica onde ele estava internado, não é? Para ver se recebia alta, termina com uma imagem dessa, e com esse comentário, a serpente aprisionada nos fios da eletricidade. Não é? Se esses médicos fossem um pouco mais caretas, eles não teriam dado alta para ele. Chegar e falar, a serpente está nos fios da eletricidade, né? É coisa de louco. Diga, Martinho. Um outro ponto bem central nos seus escritos é a questão do corpo. Só que não é a questão do corpo em si, né? A gente poderia dizer que é uma espécie de devolução, né? De devolver o corpo às ciências, é claro, em específico às ciências humanas, né? Sejam elas as comunicações, as artes. Isso notoriamente tem relações com a sua formação especial com Harry Pross, que afirmava que toda comunicação nasce e morre no corpo, né? Como que você avalia essas premissas? Martinho, eu gosto muito das genealogias, né? Então, eu nunca digo que eu fui original em trazer o estudo do corpo para a pós-graduação em comunicação da PUC. Embora fui eu mesmo que trouxe isso para discussão, trouxe esse assunto para discussão, mas é claro, não é uma coisa minha. Então, eu sempre dei os créditos, falo assim, olha, por quê? Porque eu estudei com Harry Pross. Harry Pross, por sua vez, estudou com Victor von Weizsäcker, que era um médico que criou uma medicina antropológica e criou a psicossomática. Então, ele estudou psicologia e estudou essas duas coisas. E Harry Pross, então, construiu uma teoria da mídia na qual ele
deixa bem claro que toda a comunicação começa no corpo e termina no corpo. E que o corpo é o grande produtor de meios primários de comunicação. Não é? A fala, o gesto, não é? Os microgestos, não é? O próprio cheiro do corpo, não é? Os sons que a gente produz e, claro, e as imagens que a gente produz com roupa, com etc. Tá? Então, essa ideia é uma ideia de Pross, da teoria da mídia, criada, formulada, desenhada e transformada em livro por Harry Pross. Né? Os meios primários, os meios secundários, meios terciários. O importante é a gente se perguntar, bom, o que é isto? Corpo. Né? Então a gente não pode... Não é uma coisa assim, falar assim, bom, corpo, o que é o corpo? Né? Tem muitas compreensões de corpo. Tem gente que acha que corpo é um monte de músculo, né? E órgãos, e tem gente que acha que o corpo é uma coisa um pouco mais complexa. Né? Então, a própria medicina, né? A gente tem N possibilidades de terapêutica, de medicina, né? Desde a medicina chinesa, acupuntura, medicina psicossomática, medicina ayurvédica, né? Medicina alopática, medicina homeopática. Então, pressupõe diferentes compreensões do corpo. Então, entender esta complexidade, que o corpo não é apenas um organismo biológico, mas que ele é também uma configuração antropológica, né? Então, entender isso como essa complexidade acaba sendo necessário, né? E por isso eu também fui me aprofundar e fui estudar um pouco de neurologia, porque a neurologia faz descobertas incríveis sobre essa área das imagens, né? As imagens mentais, e que a imagem também está, ela não é alguma coisa que está num suporte lá fora, é alguma coisa que está transitando entre o meu olhar e esse suporte lá fora. E por isso o corpo participa disso. E isso tudo acaba sendo confirmado quando o Warburg chega e fala assim, uma imagem é uma fórmula de emoção. Norval, e seria daí que viria a sua aproximação com a obra do Hans Belting, sobretudo no que diz respeito à antropologia da imagem? Sim. Né? Hans Belting estava... eu fui apresentado a ele bem no finalzinho dos anos 90. Né? E, na época, ele ainda não tinha publicado a Antropologia da Imagem. Ele tinha publicado o Imagem e Culto, que foi o seu grande clássico, né? Onde ele falava justamente da imagem de culto, né? E essa ideia é do Belting, da imagem de culto. Tá? Eu devo ao Belting. Né? Todo o trabalho o ambiente de culto das imagens, né? Então, devo à pesquisa exaustiva de Hans Belting sobre a imagem de culto. Então, sobre o uso da imagem na Idade Média. Desde a Antiguidade Tardia até a Idade Média. Né? E aí, nesse livro, ele para no Renascimento. Tá? Então, Belting, por sua vez, também deve ao Warburg, e ele dá os créditos também deve ao Warburg algumas das suas ideias. E ele foi adiante, não é? Ele foi adiante. No Antropologia da Imagem, aí ele já vai desenhar, não é, o que acontece quando termina, não é? No Imagem e Culto ele fala assim, até o começo da Era da Arte. Aí ele dá um nome para isso. O que é a Era da Arte? É do Renascimento até o final do século XIX e começo do século XX. E depois o que acontece com a imagem é uma outra coisa. E aí ele vai estudar na Antropologia da Imagem. Então,
eu sou um leitor, admirador, né, e amigo do Hans Belting. Né? Conversamos muito quando não só na Alemanha, né, e todas as vezes que eu vou para lá eu volto a conversar com ele, né, longamente sobre os assuntos dele, sobre, por exemplo, o livro Florença e Bagdá, né, sobre o livro Topologia da Imagem, sobre a imagem autêntica. Né? É um, é um, é um pensador maravilhoso, né? Hans Belting. E quando ele esteve aqui no Brasil, né, eu tive a oportunidade de conversar muito, muito com ele. Né? E ele estava, nessa época, ele já estava expondo a terceira figura, o terceiro componente de uma imagem. Né? Então, no livro Imagem e Culto, ele falava que há dois componentes. Uma imagem, a imagem exógena e a imagem endógena. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele estava falando assim, não, mas entre as duas, existe um terceiro componente, que é o olhar. Tá? Sendo que ele já tinha falado também de um outro terceiro componente, que seria a mídia. Tá? E aí, depois ele fala de um terceiro componente, ele fala como terceiro, né, que é o olhar, e que é alguma coisa muito ativa, e que é alguma coisa da natureza do corpo. O olhar é da natureza do corpo. Né? Então, Belting é um autor indispensável, eu acho, hoje em dia, para a gente estudar a imagem. Pegando um gancho nisso que você falou e já encaminhando para a nossa derradeira pergunta, eu gostaria que você falasse para os nossos espectadores, que em grande parte são pessoas jovens que estão se adentrando nessa aventura que é pesquisar imagens, né, pesquisar arte de uma maneira geral, quais as dicas que você daria para essas pessoas, para esses neófitos, né? O que ler, como se proceder diante da imagem, como pesquisar a imagem. Eu sei que é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que é sempre um exercício importante, né, de comunicar isso para os jovens que estão começando nessa área. Dicas assim, puxa vida, eu acho que talvez a dica mais importante seria se apaixonem pela imagem, por qualquer imagem. Pode ser uma imagem simples de um grafite na rua, que não é simples coisa nenhuma, né? Que é complexa, né? Que é muito complexa, porque o grafite tem um diálogo com as pinturas rupestres, é uma pintura na parede, né? Então ele tem um diálogo milenar com as pinturas rupestres. Então se apaixone por elas, né? E pense sempre que ao lado de uma imagem, né, de um grafite, existe também uma imagem gestual da produção desse grafite. Né? E que ele é o registro dessa gestualidade. E que, por detrás dessa gestualidade, existe toda uma situação histórica e social. Né? Quem são as pessoas que vão produzir o grafite? E por que essas pessoas estão lá? Né? Então, existe anos atrás, uma importante revista semanal alemã publicou uma matéria de capa imensa, com 20 páginas de matéria dentro da própria revista, sobre o grafite como poluição visual, interrogação logo em seguida. Grafite, poluição visual. E aí, ouviu 1000 pessoas a respeito disso, né, que disseram: por que os anúncios publicitários não são poluição visual e o grafite é poluição visual? Né? Então, a gente pensar o outro, vamos dizer, o outro do grafite seria os anúncios bonitos em outdoors, luminosos, etc., etc. Por que um é poluição e o outro não é poluição? Então, pensar dentro de um contexto mais amplo.
Essa seria a minha dica, Kleber, sabe? Expandir a moldura da coisa, né? Ir para fora da moldura, pensar a partir de outros olhares, tá? E aí, claro, vamos ler coisas muito interessantes dos seus alunos. Bom, Norval, a gente queria agradecer bastante a sua presença nessa conversa que, para mim, e acho que para o Kleber também, foi tão especial, girando em torno dessas questões para você, que são caras para você, né, de corpo, imagem, teoria da cultura e ciências da comunicação. Muito obrigado, Norval, pela sua presença. Eu que agradeço a vocês, agradeço a você, Martinho, a você, Kleber, e a todos os alunos de vocês que, porventura, venham a ouvir e ver estas imagens com estas histórias. Tá? Beijos a todos. Martim? Oi. Pode falar, estamos aqui ainda. Ah, tá. Ô, Norval. Sim. Uma coisa, o que é esse quadro atrás de você? Esse quadro aqui é muito especial. Foi o cenário que eu preparei. É uma obra do Rubens Matuca, tá? E é um autor de origem árabe e que, portanto, ama a caligrafia. Tá? Achei lindo. Então, ele caligrafou, deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui, ele caligrafou uma frase de Nietzsche. Nesse caso, está só em português. Uhum. Mas nós fizemos juntos uma exposição que se chamava Califilografosofia, que é uma caligrafia filosófica ou uma filosofia caligráfica, né? Então, eram frases de Nietzsche. E a frase que está escrita aqui é a seguinte: moro em minha própria casa. Nunca imitei nada de ninguém. E ainda ri de todo mestre que não riu de si mesmo.